Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu estou fazendo a parte 4 de um aplicativo controle de tarefas com banco de dados completo. Se você não viu ainda a parte 1, 2 e 3, vai nos links na descrição desse vídeo e vamos programar? Na aula passada a gente criou a classe DBHelper, que estava relacionada à criação do nosso banco de dados e das tabelas. Agora nós vamos instanciar essa classe aqui na Main Activity. Então, aqui embaixo na Main Activity, eu vou criar uma instância da classe DBHelper. Eu vou chamar ela DBHelper, DB, igual a new DBHelper. Aqui como parâmetro eu vou passar o get application context. Logo em seguida a gente vai colocar db.getWriteTable database. O getWriteTable database serve para a gente escrever dados no banco de dados. E eu vou colocar o parâmetro ponto insert. Aqui como parâmetro, então, eu posso passar a tarefas que eu declarei aqui como atributo no DBHelper. O segundo parâmetro eu vou passar como null por enquanto, e o terceiro parâmetro são os dados que a gente vai salvar. Esses dados, por enquanto, eu não vou colocar, eu vou criar uma classe para poder salvar esses dados. A classe que eu vou utilizar, eu vou colocá-la aqui embaixo do DBHelper, vai ser Content Values, que eu vou chamar de CV, igual a new Content Values. Essa classe vai funcionar mais ou menos como um array, para que eu possa salvar vários dados. Para poder inserir esses dados, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar cv.put. Aqui eu vou colocar o campo que eu vou inserir dados. Eu tinha, por exemplo, o campo aqui na criação da tabela. Eu tinha o campo nome, eu tenho o campo ID, que eu não vou precisar chamar porque ele é auto-incremente. Então, ele vai colocar os dados sozinho nesse campo. Então, eu vou referenciar apenas o campo nome, separo por vírgula, e aqui em seguida eu coloco o valor que vai ser preenchido neste campo. Vou colocar apenas teste por enquanto. Agora aqui no getWriteTable eu vou passar o terceiro parâmetro, que no caso é este CV. Fazendo isso, eu já consigo inserir esse dado na minha tabela. Neste caso, eu vou executar o aplicativo apenas para mostrar para vocês que ele vai realmente criar a tabela. Como você pode ver, o aplicativo está executando. Eu vou aqui no Logcat. Vou clicar em Info. E vou procurar. Tá vendo? Sucesso ao criar a tabela. Nisso você vê que deu certo, então, a nossa classe DBHelper. Se você tiver algum problema nessa parte, o ideal é que você venha aqui na onde está o seu aplicativo, controle de tarefas, arrasta ele ali para o cantinho e desinstala. Arrasta ele aqui para o uninstall e desinstala o seu app, e aí você tenta executar novamente, que deve dar certo. Então, a gente fez isso apenas para que você veja que ele realmente chama o método onCreate. Porém, a gente não vai utilizar isso daqui, que a gente colocou aqui na Main Activity, foi apenas para mostrar que realmente dá certo. Eu vou apagar, então, essas linhas. A gente vai inserir as tarefas, mas de outra maneira. Então, o local onde a gente vai salvar as nossas tarefas vai ser aqui no adicionar tarefas. A gente tinha, não sei se vocês se lembram, mas a gente tinha aqui a opção, né, ação no toque no menu salvar. Então, é aqui
que a gente vai colocar o salvar a nossa tarefa. A gente tinha colocado um toast apenas para testar, a gente vai tirar esse toast, então, aqui vai ser, então, executar a ação salvar. Então, para salvar essas tarefas, a gente vai criar outra classe aqui no helper com o botão direito, new, Java class, e eu vou chamar de tarefa DAO, de data action object. Então, aqui dentro desse tarefa DAO, a gente vai criar alguns métodos para salvar, listar e atualizar as nossas tarefas. Então, para ficar mais organizado, do mesmo jeito que a gente tem o tarefas, a gente tem o tarefa DAO para salvar as tarefas. A gente vai precisar também de uma nova classe, que é a interface, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no helper, new, Java class, e vai ser uma classe do tipo interface, ok? Então, eu clico ali interface, eu vou colocar id interface, tarefa DAO. Então, aqui na nossa interface, a gente vai colocar alguns métodos para salvar, atualizar, deletar e listar as nossas tarefas. Então, eu vou colocar public boolean salvar. Ele vai passar como parâmetro tarefa. Aqui eu tenho que dar um Alt Enter para que ele importe. Em seguida, public boolean, eu vou chamar de atualizar, que vai passar os mesmos parâmetros, então. O deletar também, né? Então, esse método vai servir para deletar uma tarefa. E por último, o public list tarefa, que eu vou chamar de listar, que ele não passa nenhum parâmetro, porque ele vai apenas listar as tarefas. Importar classe. Bom, aqui está pronto, então eu vou ali na minha classe tarefa DAO. Ela vai ser, então, ó, tarefa DAO implements e tarefa DAO. Ao fazer isso, a gente já vai ser obrigado a implementar aqueles métodos. Então, eu vou selecionar os 4 itens, vou dar OK, né? O método, por exemplo, o método salvar tem o retorno false, então nós vamos criar o método salvar. Para poder fazer isso, a gente vai gerar o construtor, primeiro aqui em tarefa DAO. Então, botão direito, generate construtor. Está gerado o nosso construtor. Por parâmetro, aqui no nosso construtor, eu vou passar um context. Context, que eu vou chamar de context. Vou dar um Alt Enter aqui, import class. Por que que eu tenho que passar esse context? Porque aqui no adicionar tarefas, aqui no item salvar, a gente vai ter que instanciar, né, esse tarefa DAO. Eu vou fazer isso já. Vou deixar o mesmo nome, igual a new, tarefa DAO. E aqui eu tenho que passar o get application context. Por quê? Porque lá no DB Helper eu preciso passar o contexto, tá certo? Então, aqui no adicionar tarefas, ó, na hora de salvar uma tarefa, eu posso já colocar tarefa DAO.salvar para poder já salvar a minha tarefa. Mas a gente não tem esse método ainda, então eu vou deixar comentado, porque eu ainda vou criá-lo. Mas antes, aqui, então, no construtor do tarefa DAO, eu preciso passar o DB Helper, DB, igual a new DB Helper, e vou passar aqui dentro o context. Depois disso, eu vou criar aqui um atributo private SQLite database,
eu vou chamar de escreve. A gente vai usar esse atributo para escrever dados na tabela. Vou criar mais um atributo também, mesmo jeito aqui, private database, porém eu vou chamá-lo de ler, porque ele vai ler os dados. Então aqui dentro do construtor, eu vou passar o escreve, vai receber o db, então escreve.getWriteTable, ok? Da mesma forma, o ler vai receber db.getReadableDatabase. Então, dessa maneira, a gente está recuperando o método que nos permite escrever na base de dados e recuperar esse outro método que permite a leitura da base de dados. Então, aqui, o retorno do método salvar vai ser true e não false. E aqui dentro do método salvar, a gente vai colocar, como sempre, o try catch, e aqui dentro do try eu vou colocar o escreve.insert. Então, se ele realmente salvar, né, o retorno vai ser true, porém aqui eu vou colocar, então, no catch, um return false, para caso ele cair no catch. Então, ele me retorne falso, caso ele não salve a tarefa. Outra coisa que precisa ser feita aqui é um log para recuperar uma mensagem de erro, caso ele não salve. Importar a classe log, vou colocar a tag info de informação e erro ao salvar tarefa. Concatenar aqui com e.get. Message. Opa, faltou aqui no cat passar a exceção. Exception e agora aqui então eu posso colocar e.getMessage. Agora nós temos o nosso método salvar quase pronto, a gente só precisa passar alguns parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é o nome da tabela na qual a gente vai salvar, então vai ser dbhelper.tabela tarefas, que é o nome que eu tinha dado para minha tabela. Esse segundo parâmetro eu vou passar como null. Esse null aqui, como o nome diz, null column hack, quer dizer, eu poderia colocar um parâmetro caso o usuário não digite uma tarefa e eu queira salvar da mesma maneira. Nesse caso eu vou colocar null, porque eu só quero salvar caso realmente o usuário digite uma tarefa. Então aqui, para a gente salvar dados na nossa tabela, eu vou colocar o método contentValues, chamado CV, igual a new contentValues. Aqui eu vou colocar cv.put. Em seguida eu vou colocar um nome e o nome da tarefa vai ser teste por enquanto. Então aqui no escreve.insert eu já posso passar como parâmetro o CV. Então, com isso, a gente já consegue salvar a nossa tarefa. Eu vou colocar apenas um log, então eu vou dar Ctrl+C aqui e Ctrl+V. E aqui eu vou tirar isso daqui, vou deixar apenas tarefa salva com sucesso, para que eu exiba um log caso ele realmente salve. Então aqui eu posso voltar no adicionar tarefas, vou tirar este comentário daqui. Bom, o tarefa DAO recebe um parâmetro que nós não criamos ainda. Feito isso, agora eu vou aqui na minha Activity adicionar tarefas. Eu tenho esse item aqui, né, que é o teste input edit text. Eu preciso colocar um ID para ele. Vou chamar ele de teste tarefa e dar um enter. Beleza, esse é o nome, então, do elemento de layout que eu tenho aqui. Agora, eu vou aqui no adicionar tarefas novamente. Bom, o que eu tenho que fazer aqui é criar esse atributo, né, private teste input edit text, vou chamar de edit tarefa,
Agora, aqui no método onCreate, eu vou colocar edit tarefa, recebe, find view by ID, r.id.teste tarefa, que é o nome que eu dei para o meu ID. Aqui, então, antes, né, de salvar a tarefa, eu vou criar um objeto tarefa, então, tarefa igual a new tarefa. Vou dar um Alt Enter aqui para que ele importe a classe relacionada. Em seguida, eu vou setar uma tarefa. Então, tarefa.set nome tarefa. Vou colocar uma tarefa aleatória, como ir ao... Eu já tinha posto ir ao mercado, né? Vou colocar ir ao açougue. E aqui no tarefa DAO eu posso passar como parâmetro a tarefa. Bom, então aqui a gente não precisa passar o ID, né? Porque o ID vai ser gerado de maneira automática aqui no tarefa DAO. Então, eu não vou passar, né, como parâmetro teste, eu vou passar como parâmetro a tarefa .get nome tarefa. Agora eu vou executar o meu aplicativo. Vou abrir aqui o Logcat, vou limpar por enquanto. Executando o meu aplicativo, então, vou clicar aqui em adicionar tarefa. Vou colocar uma tarefa, clicar em salvar. E você pode notar que ele me mostra sucesso ao criar a tabela e tarefa salva com sucesso. Bom, nós salvamos a tarefa, né? Porém, agora falta algo muito importante, que é recuperar essas tarefas, né? Porque, por enquanto, a maneira como a gente está exibindo essas tarefas é de maneira estática. As tarefas que foram digitadas aqui na minha activity, na lista de tarefas. Porém, não é dessa maneira que a gente vai listar tarefas, claro. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar tarefa DAO, dá um nome, né? Tarefa DAO, recebe, new, tarefa DAO. Aqui, a gente vai passar o get application context como parâmetro. E aqui eu vou chamar, então, o lista tarefas, recebe, tarefa DAO.listar. Agora, eu preciso tratar aquele método, né? Então, é o método listar aqui, ele não vai ter esse retorno. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma lista, então eu vou colocar list tarefa, vou chamar de tarefas, recebe, new, arraylist. Bom, então eu tenho aqui as minhas tarefas, né? E então eu posso colocar o return e retornar estas tarefas. Então, como que eu recupero essas tarefas? Muito fácil, eu vou criar, então, aqui uma string SQL que vai receber, então, a query select asterisco from, colocar um espaço aqui, somar com o dbhelper ponto tabela tarefas. E eu não posso esquecer aqui no final do ponto vírgula. Agora aqui embaixo a gente precisa de um cursor, certo? O cursor que eu vou chamar de C. Tenho que dar um Alt Enter para importar a classe cursor. Recebe lê.rawQuery. Lê, que é meu atributo lá em cima, tá?
Aqui o primeiro parâmetro eu vou passar SQL, que é essa string que eu criei aqui, que recebe a carry. Em seguida, o segundo parâmetro eu vou passar null, tá? Esse segundo parâmetro seria alguns argumentos que eu poderia passar. No caso, eu não vou precisar, eu vou passar como um null. Bom, agora aqui, né, a gente precisa de uma estrutura de repetição para poder mover o cursor. Então, eu vou colocar o while c.move to next. Então, aqui, dentro do while, eu vou colocar alguns atributos. O primeiro, eu vou colocar do tipo long, vou colocar id, vai receber set.getLong, e aqui eu vou passar como parâmetro o id. Opa, só um minuto. É c.getLong. E aqui dentro, então, eu tenho que passar o c.getColumnIndex. E aqui dentro, então, é que eu vou passar o ID, ok? Em seguida, a mesma coisa com uma string, que eu vou chamar de nome tarefa, que vai receber, então, o c. Aqui vai ser o c.getColumnIndex, e aqui eu vou recuperar o nome. E aqui embaixo, então, eu vou colocar tarefa. Antes de fazer isso, eu preciso criar uma instância de tarefas aqui, né, dentro do while. Então, tarefa, que eu vou chamar de tarefa, igual a new tarefa. E aqui embaixo, então, eu vou colocar tarefa.setID, que eu vou passar o parâmetro ID, e em seguida, tarefa.setNomeTarefa, que eu vou passar o parâmetro nomeTarefa. Em seguida, então, ainda aqui dentro do while, eu preciso colocar tarefas.add. add tarefa, ok? Aí, a única coisa que a gente precisa fazer é aqui, no adicionar tarefas. Então, depois do tarefa down.salvar, eu preciso usar um finish para eu finalizar, para eu fechar essa tarefa. Agora, aqui na adicionar tarefas, eu vou fechar esse monte de coisa aqui, que eu abri muita coisa e a gente acaba se confundindo. Então, eu vou aqui no adicionar tarefas. Veja que ele está aqui de forma estática, ir ao açougue, né? Então, eu vou tirar isso daqui, né? Eu não vou deixar de maneira estática, assim. Então, aqui embaixo do tarefa down, eu vou criar uma string. Aqui eu vou colocar nome tarefa, recebe o edit tarefa, ponto get text, ponto toString. Bom, isso daqui vai servir para recuperar, então, o que foi digitado dentro da caixa de texto, ok? Agora aqui, né, a gente pode setar, então, o nome da tarefa. Bom, antes, para isso ficar melhor ainda, eu preciso colocar um if, e eu vou, dentro desse if, colocar todo esse bloco de código. E a condição desse if é se o nome da tarefa ponto is empty. Aqui eu vou colocar um não na frente, né, que é o ponto de exclamação, ou seja, ele vai entrar nesse if se o nome da tarefa não estiver vazio. Agora, para que isso realmente dê certo, antes de executar, eu vou fechar. Eu vou desinstalar essa tarefa, tá vendo? Então, eu tenho aqui o controle de tarefas, eu vou desinstalá-lo. Opa, acho que eu não desinstalei.
Eu vou desinstalar o controle de tarefas. Beleza, agora eu vou executar novamente. Não tem nenhuma tarefa. Realmente não é para ter nenhuma, porque eu acabei de instalar o app. Eu vou adicionar uma. Estudar Android. Salvar. E a hora que eu venho aqui, beleza? Tenho a minha lista de tarefas lá. Posso colocar qualquer outra coisa. Ir ao mercado. Legal, né? Vale um like? Bom, falta, né, a gente aprender como atualizar e remover tarefas. Isso vai ficar para a próxima aula.